E o policial militar que jogou o homem de cima da ponte lá no estado de São Paulo chegou a ser comentado pelo governador Tarcísio de Freitas, conforme a gente vê aqui no X, e isso se deu após a viralização dos vídeos nas redes sociais, conforme divulgado aqui no UOL. Nós vamos ver a notícia aqui da Revista Oeste e também do Metrópolis e nós vamos comentar a respeito desse assunto. Neste momento eu vou invocar um argumento de autoridade na medida em que eu fui praça da Polícia Militar, soldado da Polícia Militar por 6 anos da minha vida e atualmente trabalho na Polícia Civil como delegado de polícia. Portanto, tenho uma farta experiência em se tratando da repressão criminal e nesse momento, a partir dessa fatalidade, eu consigo trazer para você alguns argumentos que vão ajudar você a refletir de maneira muito profunda a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso país e a partir também de uma reflexão acerca da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Eu vou falar com você basicamente da utilização das câmeras corporais nos policiais, nos agentes públicos de segurança pública de uma forma geral e da expressão que é de forma muito infeliz, repetida por muitas pessoas, bandido bom é bandido morto. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender de uma forma muito tranquila o que eu quero te dizer e eu vou mostrar como isso está também dentro de uma discussão política entre esquerda e direita que levam um discurso à tona a respeito de extremos, quando na verdade a moderação é que é capaz de nos trazer uma clareza sobre esse assunto. Vamos acompanhar comigo aqui. Primeiro nós vamos ver o vídeo. Nós vamos ver o vídeo e vamos ver a notícia que foi divulgada ali no Metrópole. Veja só o vídeo. Então, esse é o vídeo que viralizou nas redes sociais. A partir desse vídeo, é claro, o fato toma uma conotação completamente diferente. Porque o que se sabe através das divulgações é que o policial teria feito um registro que não se coadunou com os fatos que foram verificados a partir desse vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Bom, é o homem de roupa azul que é lançado de cima da ponte. Veja só. Bom, não há o que ser defendido. É um comportamento indefensável, meus caros. E o que acontece? Por muito tempo eu trabalhei como soldado da Polícia Militar e, de fato, você como agente público na área de frente, na linha de frente, e aqui não só os soldados da Polícia Militar, os praças, mas também os agentes, investigadores e oficiais de Polícia Civil também estão na frente, são a ponta da lança no combate à repressão criminal, certo? Mas o que ocorre? Em relação aos agentes públicos, isso é algo que eu falo constantemente para todos os agentes públicos, né, principalmente aqueles da área de segurança pública, para nós vale a lei, para nós vale as determinações legais. Então, nós não podemos nos valer de artifícios que não estão previstos na legislação para fazer cumprir uma justiça moral. E por que eu falo justiça moral? Porque a sociedade tem responsabilidade também nos comportamentos que são refletidos por agentes públicos. Eu não estou dizendo que isso aqui é culpa da sociedade, isso aqui é culpa do agente de segurança pública que cometeu essa barbárie. Mas o que acontece? A sociedade, ou parte dela, quando levanta aquele coro de bandido bom é bandido morto, bandido tem que tomar taca, bandido tem que apanhar. Por que isso é um erro? Isso é um absurdo. Isso, eu vou falar a verdade, isso é um completo absurdo. Ainda que no Brasil houvesse a pena de morte, para um bandido, entre aspas, ser morto, haveria necessidade de um devido processo legal, um processo em que a pessoa tivesse condições de se defender legitimamente dentro do processo. Isso é imprescindível. E, meus caros, eu estou falando, sabe por quê? Porque muita gente inocente é presa. Eu já prendi pessoas que eram inocentes quando eu estava na Polícia Militar e na Polícia Civil. E tanto é que nós, após a verificação do problema, reconhecemos e imediatamente perante o juízo pugnamos lá pela soltura do indivíduo. E por que, Flaviano, você prendeu uma pessoa inocente? Ora, por conta de diversos fatores. Nunca dolosamente, eu te asseguro. Nunca foi por dolo, por má intenção, por vontade de prejudicar o indivíduo. Mas porque, às vezes, a coleta de elementos informativos e provas pode conduzir a uma conclusão precipitada. Por exemplo, uma vítima de roubo. E eu cito um exemplo aqui que aconteceu há pouco tempo. Uma vítima de roubo reconheceu equivocadamente uma pessoa de ter cometido um crime de roubo. Aquela pessoa não tinha cometido crime de roubo, mas a vítima assim reconheceu. A pessoa foi presa, foi submetida à audiência de custódia, permaneceu presa, só foi
solta a partir da identificação do verdadeiro autor do roubo. E aí a vítima corrige, então, o seu reconhecimento, que ela havia feito o reconhecimento, indicado aquele indivíduo como autor. Corrige o seu reconhecimento, indica o verdadeiro autor. Por sorte, o verdadeiro autor confessa a prática do crime e isenta completamente o outro indivíduo que foi preso porque estava no local errado, no momento errado. E a concatenação de atos que se deu após isso, conduzidos pelo Estado, levou o erro a uma prisão de uma pessoa que até hoje a foto dele está no site. Até hoje tem a foto desse cara no site, eu não vou falar o nome dele, mas se você entra e pesquisa fulano e tal, tá lá, preso por roubo, um cara que não cometeu roubo. Então quando se diz, a gente volta ao argumento do bandido bom é bandido morto, quando você diz isso, você antecipa todas as responsabilidades do indivíduo. Se o indivíduo morreu numa troca de tiros com agente de segurança pública, então ali houve um homicídio decorrente de intervenção policial. Corretamente. Se o indivíduo ostenta algum perigo iminente contra os agentes de segurança pública, se ele está na iminência da prática de um ato de agressão injusta, os agentes públicos da área de segurança têm que revidar imediatamente. E, se for o caso, neutralizar o indivíduo. Como neutralizar? Através da morte do indivíduo. Se o indivíduo aponta uma arma para um agente de segurança pública, o agente de segurança pública tem que revidar. Mas isso não é pena de morte. Isso não é pena de morte. Isso é a utilização da legítima defesa, que é garantida não somente ao agente de segurança pública, como a qualquer outra pessoa. Certo? Então tá, vamos lá. Nós temos esse primeiro ponto, que é a necessidade de reflexão a respeito dessa expressão. Bandido bom é bandido morto. Eu peço para você, não diga isso. Não diga isso, porque você antecipa uma responsabilidade e nessa brincadeira você se lembra que no próprio estado de São Paulo teve uma mulher que foi linchada e morta por moradores após a divulgação de uma imagem dela, a divulgação de um retrato falado que se parecia com ela, em que se atribuía a ela a prática de bruxaria e a morte de crianças, e mataram essa mulher que era inocente. Então lembre-se disso, não utilize essa expressão bandido bom é bandido morto. Pode conduzir a uma justiça moral, em que um bandido morra? Pode. Mas pode conduzir também a uma injustiça, fomentar, influenciar a prática de uma injustiça. Outra expressão que é comumente empregada pela sociedade, e aqui eu me coloco entre a sociedade, meus caros. Uma expressão que é empregada, dizer que bandido tem que tomar uma surra. Você novamente antecipa uma responsabilidade. Você antecipa a culpa desse indivíduo. Você antecipa uma culpa que somente é verificada após um devido processo legal. Infelizmente, muita gente toma o juízo de certeza a partir de uma foto lançada no site, a partir de uma notícia em site. Polícia prende fulano de tal por crime de roubo. A partir desse momento, esse cara já é criminoso. 99% das vezes vai estar certo, meus caros. Mas aquele 1% de inocente, já se imaginou você como inocente tendo a sua imagem exposta? Você que não deve nada, não faz nada de errado, sendo preso, conduzido, levado para um presídio. Isso acontece, meus caros, isso acontece. Não se iluda, não se engane, isso acontece. Não é por erro da polícia de uma forma geral, é evidente que não. Porque quem errou ali naquele caso, quem cometeu o ato de barbárie, não foi a polícia, foi um agente de segurança pública. E pessoas dessa tirpe, desse estilo, que agem dessa forma, há em todos os lugares. Um hospital público, uma escola, uma instituição de segurança pública, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, no Senado Federal, nas prefeituras, na Câmara de Vereadores, nas instituições privadas, nas empresas, porque são pessoas, inclusive nas igrejas e nos prostíbulos. Qualquer lugar que tenha aglomeração de pessoas, onde tiver 10 pessoas, você vai ter uma ou duas ali que são pessoas que têm um desvio de caráter, um comportamento fora da ética, um comportamento contra a ética, que são capazes de barbaridades. Então isso não reflete uma instituição de forma nenhuma, mas isso reflete a sociedade, porque a instituição é compreendida de pessoal humano. Pessoal humano é a sociedade. Onde você tiver sociedade, você vai ter atos desse tipo, evidentemente. Como se combate atos desse tipo, então, problema? Porque você está falando, tá, mas o que você está falando é redundante. Eu vou te dizer como. O indivíduo só fica inibido diante da ausência de privacidade. É só na privacidade que o indivíduo comete o mal.
É só diante do ambiente de privacidade. Você não vai ver, ou muito raramente você vai ver um indivíduo cometendo um ato de barbárie, sabendo que ele está sendo flagrado, visto, assistido. Ele sempre pratica os atos de barbárie quando não está sendo visto, quando ele tem a garantia da privacidade. Isso eu já discuti aqui no canal. Pode ver que quando eu falei sobre o Drex, né? O Drex, muita gente fala, não, o Drex vai tirar a privacidade. Tira a privacidade, de fato, em alguns momentos. Só que a privacidade beneficia mais aquele que quer cometer maldade. Porque se você quer praticar um comportamento lícito, você não fica preocupado, né? Se eu vou comprar ali no mercadinho da esquina, eu não tenho preocupação se alguém vai saber se eu vou comprar. Mas eu me preocuparia se eu fosse comprar uma carreira de pó, um sachêzinho de pó, um sachê de maconha. Aí eu não ia querer que ninguém soubesse. Percebe? Então a privacidade beneficia. Nesse contexto, a colocação das câmeras corporais é de fato importante. É claro, é um assunto muito discutido, mas ela acaba sendo, né? Agora, é importante que, associado à colocação de câmeras corporais, que isso aí inibiria parte da privacidade do agente de segurança no momento de atendimento a uma situação de urgência, é importante que, associado às câmeras corporais, seja estabelecido também mecanismos de segurança fortes para o agente público, para que o agente público não se sinta temeroso diante de agir em uma situação e, por qualquer coisa, vir a ser responsabilizado. O agente público de segurança pública tem que ter segurança para agir, tem que agir de forma enérgica. Às vezes ele vai falar um palavrão, é fato. Na hora, nós somos seres humanos, né? Um palavrão sai, cala a boca, vagabundo, deita porra. Vai sair um palavrão. Às vezes o agente de segurança pública, na hora da adrenalina, correu atrás do cara, pressiona o cara com um pouco de mais força, coloca o joelho na barriga do cara, o cara caiu, o agente puxa as mãos dele para trás, quebra um braço do cara. São coisas que podem acontecer diante de um contexto, de uma situação em que os níveis de adrenalina estão altíssimos e não são controláveis. Né? Tem treinamento é efetivo, mas o lado humano, ele não é tão facilmente treinável nem controlável. Então, é claro, uma coisa é você correr atrás do indivíduo, quando o indivíduo caiu, você já cai sobre ele com o joelho na barriga dele. Outra coisa é você arremessar um cara de cima da ponte, mas o que é isso, pô? Né? Então, eu acho que essas duas discussões são importantes e dizem respeito a justamente fatos como esse, que não são incomuns, acontecem. E nós temos que reconhecer, nós como sociedade, que isso também passa por uma responsabilidade nossa. Né? Nossa, eu não falo negócio de bandido bom e bandido morto, nem que bandido tem que apanhar, eu não falo isso. Mas eu escuto muito. Muita gente chega para mim e fala, Flávio, tem que dar uma pisa nesse cara. Ah, você trouxe preso, por que vocês não fizeram ele? Sabe? Então você ouve constantemente esse tipo de coisa. E felizmente eu reconheço que, pelo menos na instituição que eu trabalho, isso é algo que não acontece, não é uma realidade. Na verdade, a gente verifica, eu verifico isso no dia a dia, como a instituição em que eu trabalho é uma instituição que prisa pela legalidade. Dos níveis mais altos até os níveis de execução, sempre as pessoas estão ali, lado a lado com a legalidade, trabalhando em cima da legislação, gostemos ou não. Porque, veja, nós precisamos distinguir justiça moral de justiça legal. Nós trabalhamos com base na legalidade. Ah, não, Flaviano, vocês são mole. Vocês têm que fazer a justiça, pô, pegar esses vagabundos. Cara, se você quer fazer justiça moral, então você larga o seu distintivo, larga a sua farda, bota uma capa preta e vai fazer justiça moral do jeito que você entender. Mas submeta-se também às leis, porque a justiça legal vai vir atrás de você. Se você está querendo utilizar o distintivo, se você quer utilizar a sua farda para fazer justiça moral, você está errado. Você usa o distintivo e os instrumentos do Estado para fazer justiça legal, com base na lei, de forma impessoal, de forma pública, de forma a proteger as pessoas e não ao contrário, certo? E para a gente fechar, a discussão entre política, esquerda ou direita, né? A direita diz o seguinte, não toda, mas alguns dizem, né? Bandido bom é bandido morto. A esquerda diz, não todos, mas alguns, a polícia mata, a polícia que mata. As duas estão erradas, as duas expressões estão erradas. Não é, a polícia não mata. Quem matou foi o agente público. A direita diz, bandido bom é bandido morto. Nada, isso é precoce, é antecipar uma culpa. Existe o devido processo legal. E o devido processo legal é que vai conduzir a verificação de uma culpa. E mesmo quando acontece essa culpa, a partir de um devido processo legal ainda pode ser questionado.
Olha o exemplo do caso do 8 de janeiro, em que muitas pessoas da direita questionam aquele fato e aquele fato segue, em parte, o devido processo legal. E mesmo após uma condenação que é emanada por parte do Supremo Tribunal Federal, ainda vem questionamentos a respeito daquilo. Então, dizer bandido bom e bandido morto é antecipar a culpa, é fomentar comportamentos de ilegalidade, de barbárie, e que nós todos, como sociedade, devíamos, né, combater. Para a gente fechar, vamos ver aqui o que foi dito pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, isso aqui é uma post lá no X, e ele diz, olha, a Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. O policial está na rua para enfrentar o crime e para fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Além de outras providências, serão tomadas em breve. Bom, essa foi a manifestação do governador do estado de São Paulo. E aqui eu me lembro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa fala dele, antes de ser presidente, acho que estava na campanha ou quando era deputado, que a Polícia Militar, lá no estado de São Paulo, jogou uma pessoa, foi em São Paulo, jogou uma pessoa, em São Paulo, Rio de Janeiro, jogou uma pessoa de cima de uma casa e o ex-presidente disse assim, tinha que ter jogado de um prédio. Esse é um problema. Não podemos antecipar a culpa. E no Brasil nem tem pena de morte. Nós precisamos obedecer a lei. Ah, quer pena de morte no Brasil? Então, seja modificada a Constituição de forma a inserir a pena de morte, as pessoas sejam submetidas a um devido processo legal e, ao final, se for verificada a sua culpa, então que a pessoa seja morta. Dessa forma, mas nunca antecipar uma responsabilidade, tá certo? Queria saber a sua opinião, não sei se você ficou até aqui, mas se você está ouvindo, você ficou até aqui, né? Aí, 16 minutos. A única coisa que eu te peço é o seguinte, compartilhe esse vídeo para outras pessoas poderem serem convidadas também a uma reflexão a respeito desse assunto, que é muito importante. Compartilha esse vídeo, faz essa aí. Mais do que se inscrever no canal, peço para você compartilhar esse vídeo se você chegou até aqui, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.